Abra comigo em Lucas 18, versículo 1 a 8, é a leitura que nós faremos. Vamos continuar com nossa pausa na série de Marcos. Na semana passada, o pastor Henrique pregou em João, que também é um evangelho. Hoje, meditaremos em Lucas, que também é um evangelho. Lucas 18. Enquanto você encontra em sua Bíblia, eu creio que talvez você já tenha ouvido falar em Agostinho. Para alguns, Santo Agostinho. Para outros, Agostinho de Hipona. Seja como for. Agostinho. Agostinho é um nome famoso da teologia cristã, da filosofia também. Agostinho é um nome muito conhecido em todos os lugares onde o pensamento humano ecoa. Veja, Agostinho, ele era crente fiel no Senhor Jesus, mas nem sempre foi assim. Ele escreveu grandes obras teológicas, mas nem sempre foi assim. Ele foi um grande pastor, mas nem sempre foi assim. Ele foi um servo fiel, muito fiel, mas nem sempre foi assim. A bem da verdade, quando criança, Agostinho era alguém, para usar os termos dele, endemoniado. Que criatura rebelde. Que criatura estranha de se ver. Que criaturazinha. Seus pais já não sabiam o que mais fazer com eles. Não adianta. Acho que se os seus pais prendessem ele dentro de um calabouço, ele daria um jeito de escapar de lá. Certamente. Porque Agostinho era profundamente rebelde, profundamente desobediente aos seus pais. E conforme ele crescia, as coisas não melhoravam, pelo contrário, pioravam. A questão é que ele se envolvia com mais e mais pecados, e pecados diferentes. Chegou à juventude e ele começou a se envolver com libertinagem, com imoralidade sexual, e começou a se envolver com bebedeiras e tudo mais, e as coisas foram ficando cada vez mais obscuras. Começou, inclusive, a roubar seus próprios pais. Então, as coisas foram ficando escuras, cada vez mais escuras, e até que chegou a vida adulta. E sim, Agostinho não se converteu quando criança, nem quando adolescente. Chegou à vida adulta e Agostinho ainda era um pagão, associado com religiões de mistério, associado com religiões que ainda tinham muitas ligações com astrologia, com filosofias estranhas. Agostinho era alguém profundamente confuso. Agostinho já não tinha mais esperança para a vida, já não sabia mais o que fazer com a sua vida. Agostinho, ele era orgulhoso, porque ele era alguém muito inteligente. Ele sempre foi alguém muito inteligente. Desde criança, se notou isso muito claramente na vida dele. Ele conseguia fazer conexões lógicas muito facilmente. E ele se orgulhava da sua inteligência. Se orgulhava de humilhar a fé humilde da sua mãe chamada Mônica, que tinha uma fé simples depositada no Senhor Jesus. Mas é justamente sobre ela que eu quero falar aqui. Mônica talvez seja tão conhecida quanto Agostinho. Se você nunca ouviu falar, pois bem, Mônica, ou para alguns Santa Mônica, foi a mãe de Santo Agostinho, ou simplesmente Agostinho de Hipona. Mônica era uma crente no Senhor Jesus. E ela sempre buscou instruir seu filho nos caminhos do Senhor. Sempre buscou ensiná-lo nos caminhos do Senhor. Sempre buscou inculcar na mente dele o pensamento, o entendimento do Evangelho. No entanto, Agostinho era rebelde. Agostinho não queria escutar. E Mônica era chamada em todo o tempo a descansar na soberania de Deus. Ela clamava, mas parecia que as coisas continuavam da mesma forma. Em certo momento, na sua autobiografia chamada Confissões, Agostinho escreve assim a respeito da sua mãe. Ele diz: ela chorava por mim mais do que as mães choram a morte dos filhos corporais, vendo-me morto espiritualmente. Mônica chorava e orava, insistia e clamava
Mas parece que Deus simplesmente não respondia às orações de Mônica. Parecia que Agostinho continuava com a mesma rebeldia de sempre. Até que certo dia, um certo pastor, e isso são palavras de Agostinho registradas nas confissões, ele disse assim para Mônica: vá e viva em paz, pois é impossível que possa perecer um filho de tantas lágrimas. E ela tinha razão. É impossível que possa perecer um filho de tantas lágrimas. Irmãos, é impossível medir a importância da oração. É impossível que nós possamos realizar um cálculo e chegar a uma conclusão sobre quão importante é a oração na vida cristã. O cassino é grande, é uma praia enorme, é a maior praia do mundo, mas você pode conseguir medir a extensão da praia do cassino. O Moles da Barra também é muito grande, é enorme, uma obra arquitetônica de engenharia fantástica, mas também é possível medir. Mas quanto à oração, é impossível medir a importância da oração na vida cristã. E é sobre oração que nós queremos falar hoje. Lucas 18, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem me incomodando, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Até aí, a leitura da palavra de Deus. Contextualizando um pouco, na verdade, essa parábola é o clímax do capítulo 7. E do capítulo 17, o capítulo anterior. E no final do capítulo anterior, Jesus está ensinando os seus discípulos a serem vigilantes até que ele vem. Se você observar o final do capítulo 17, a partir do versículo 20, trata a respeito da vinda do reino de Deus. E Jesus adverte seus discípulos, dizendo que a vinda do Filho do Homem será semelhante àqueles dias dos dias de Noé. As pessoas estarão casando-se, dando-se em casamento, até que o dilúvio veio e devorou a todos. A vinda do Filho do Homem será justamente assim. E você chega no versículo 8 do capítulo 18, e Jesus ainda está dizendo sobre a vinda do Filho do Homem. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Então veja aqui, essa parábola, na verdade, deveria ter sido posta no capítulo 17. Mas a divisão por capítulo das nossas Bíblias não é inspirada por Deus. Então nós temos que perceber essas coisas quando nós estamos a interpretando. Então, posto isso, essa parábola é o clímax de uma mensagem de Jesus a respeito de sua vinda. Veja, a oração é posta aqui, então, como fundamental para que nós estejamos vigilantes e atentos à sua vinda. Para que nós estejamos perseverando na fé cristã. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus está ensinando nesta parábola se resume a uma única frase, que é também o tema da nossa mensagem. Perseverar até a vinda do Filho do Homem envolve perseverar na oração. Simples assim, objetivo assim. Perseverar até a vinda do Filho do Homem envolve perseverar na oração. Vamos dividir a mensagem de hoje basicamente em duas cenas. Primeiro, ou melhor, duas perspectivas. Primeiro, vamos analisar a parábola da perspectiva da viúva persistente. E depois, vamos analisar a parábola da perspectiva do juiz iníquo.
Mas vamos começar do menos importante para o mais importante. A viúva persistente, então. Quem é essa viúva persistente? Irmãos, não temos muitas informações sobre a viúva. Afinal de contas, não era o objetivo do Senhor Jesus identificar alguém muito claramente, mas aplicar essa parábola a um público amplo. Mas sabemos algumas informações muito básicas sobre o que era uma viúva em Israel. Uma viúva em Israel era alguém que era bastante protegida pelo povo de Deus, visto que viúvas, normalmente, pelo menos naquele contexto, sofriam muito economicamente, né? Eram vulneráveis economicamente, principalmente no contexto mais patriarcal. Então, as pessoas que ficavam viúvas, elas acabavam se tornando cada vez mais vulneráveis. E, desse modo, a legislação de Israel, Deuteronômio, por exemplo, protege as viúvas de uma maneira especial. Em Deuteronômio 24, 17, por exemplo, nós lemos assim: não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Esses são basicamente os 3 grupos mais protegidos pela legislação israelita: a viúva, o órfão e o estrangeiro. Eram os 3 grupos mais vulneráveis. Desse modo, gozavam de uma proteção especial para que pudesse haver equidade no meio do povo de Deus. No entanto, aquela viúva tinha uma causa que não estava sendo julgada. E aquela viúva tinha certeza que a sua causa era justa. Mas por mais que insistisse, não havia qualquer julgamento. Algo lhe havia acontecido. E nós não sabemos sequer o que lhe aconteceu. Talvez, quem sabe, alguém estivesse tentando tomar em penhor a roupa da viúva, como lemos em Deuteronômio 24, 17. Qualquer coisa que for, não importa. O fato é, a viúva foi alvo de uma injustiça. E essa injustiça não estava sendo julgada. A viúva não estava sendo protegida. Mas a característica que se destaca nela, basicamente, é a sua persistência. Por mais que a injustiça não estivesse sendo julgada, por mais que todos a ignorassem, por mais que talvez ela se sentisse excluída, por mais que talvez ela se sentisse rejeitada por tudo e por todos, ainda assim ela persistia dia e noite. O juiz não julgava, mas ela retornava clamando: por favor, julgue a minha causa. E um novo amanhecer viria, e ela continuava clamando: juiz, faça com que a minha causa seja julgada. E o tempo passava, os dias iam passando, e aquela viúva não se cansava de clamar. Ela tinha certeza que a sua causa devia ser julgada. E não somente a sua persistência, mas também a certeza que a leva a ter a persistência é algo que deve ser notado aqui. Porque a legislação de Israel, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, protegiam a viúva. Em Tiago 1:27, por exemplo, nós lemos: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, veja, cuidar da viúva é utilizado por Tiago como uma ilustração para demonstrar o que é a verdadeira religião. Então, alguém que verdadeiramente é religioso vai ser sensível à causa das viúvas. Então, a viúva tinha certeza que a sua causa deveria ser julgada. Então, basicamente, essa é a principal característica da viúva, a sua persistência. Não sabemos muito dela, mas o pouco que sabemos dela já muito nos ensina, pois pouco perseveramos. Basta olhar para nós e veremos que frequentemente sentimos como se Deus não respondesse às nossas orações e desanimamos. Há muito tempo, por exemplo, você pode orar por alguma pessoa de sua família que não é convertida e você
já ter desanimado, você já ter perdido as esperanças. Você dizer assim, aquela pessoa não, aquela pessoa nunca vai se converter, por isso eu não vou orar mais, por isso eu não vou clamar mais a Deus, já bati muito as portas de Deus e deu. Por mim, eu já cansei. Talvez você já ore há anos por uma pessoa, para que uma pessoa vença um vício, uma prática, um comportamento mau, para que ela possa ter um coração transformado, para que ela possa ser regenerada pelo Evangelho, para que pelo menos ela aceite um convite, um mísero convite de vir à igreja, mas isso nunca aconteceu. Parece que uma palha não se move. Parece que as coisas continuam no mesmo lugar, sem se mover 1 centímetro sequer. Então você se questiona, Deus, para quê? Eu oro e o Senhor não responde. Eu clamo e o Senhor continua assim, como se as minhas orações fossem inúteis. Para que orar então, Senhor? Cansei. Vou orar por outras coisas. Quem sabe assim o Senhor me ouça. Há muito tempo podemos estar orando e clamando para que Ele nos avive, para que Ele nos dê um novo ânimo. Talvez você se sinta desanimado, desanimada em sua fé. Talvez você não consiga ler as Escrituras com ânimo. Talvez você abra as Escrituras Sagradas, comece a orar, e dentro de poucos minutos o sono vem e te abate. E você não consegue mais perseverar na prática das disciplinas espirituais. Então você ora, Senhor, me ajuda, aviva o meu coração. E nada acontece. E você simplesmente desanima. E eu te pergunto, qual foi a última vez que você orou por isso novamente? A verdade é que nós desanimamos muito facilmente. Não sabemos muito sobre a viúva dessa parábola. Mas tudo o que nós sabemos, a sua persistência, já muito nos ensina. Nós desanimamos muito facilmente. Há muito tempo podemos orar por nossa nação, mas ela parece ir, talvez, de mal a pior. Basta olhar o noticiário dia após dia e nós ficamos desanimados. Parece não haver esperança. Para que orar pela nação? Para que orar por governantes? Para que orar por aquelas pessoas que exercem autoridade se um é pior do que o outro? Se vemos uma sucessão de corrupção que nunca se acaba, um ciclo eterno que nunca tem fim. Para que então? Talvez todas essas dúvidas te abatam. Há muito tempo você pode orar para que Deus cure você de alguma ferida física ou mesmo emocional. Talvez você tenha dificuldade de perdoar alguém. Talvez você tenha também alguma ferida física, alguma doença, e você clame a Deus que Ele te cure, física ou espiritual ou emocionalmente. Mas simplesmente as coisas continuam iguais e você simplesmente, talvez, já tenha desistido de orar. Se você já desistiu de orar, se você já cansou de orar, se você já pensou dessa forma em algum momento da sua vida, essa parábola é para você. Se você desanima frequentemente de orar, se você olha para si hoje e vê que tem incorrido justamente em todas essas falhas aqui mencionadas, essa parábola é para você. Não para pessoas perfeitas, não para pessoas glorificadas, mas para pessoas pecadoras, como nós somos pecadores. Foi por isso que o Senhor Jesus nos entregou ela. No versículo 1, nós lemos assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Veja que o propósito da parábola nos é exposto já no início da parábola. O propósito da parábola já nos é dado no primeiro versículo. E o propósito é único. Para que possamos entender que devemos orar sempre e nunca desanimar. Orar algumas vezes, orar de vez em quando, orar eventualmente, não. Orar sempre e nunca desanimar. Enquanto discípulos do Senhor Jesus, nós somos chamados a orar sempre. Como essa viúva bateu as portas do juiz
nós somos chamados a orar sempre, sem desfalecer, até que Deus rasgue os céus e desça, como diz o salmista. Até que a glória de Deus se manifeste, até que a mudança se manifeste. E aqui eu faço a remissão à introdução do início. Lembre-se de Mônica, quando ela orava pelo seu filho. Ela orou insistentemente. Milhares de orações foram proferidas, até que algum resultado veio. Por muito tempo, Mônica orava, e ao invés de melhorar, as coisas pioravam. Parecia que o resultado era ao contrário. E, como nós, Mônica podia muito bem ter chegado à conclusão de que, se é assim, se as coisas vão de mal a pior, é melhor parar de orar. No entanto, ela perseverou orando. E Deus ouviu o seu clamor. A oração perseverante é um dever. Em Lucas 21, versículo 36, nós lemos assim: portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Sabemos que quanto mais os tempos avançam, mais as coisas ficam difíceis para aqueles que são filhos de Deus. E cada vez mais chegamos perto da volta do Senhor Jesus. Cada vez as dores de parto do mundo se manifestam de um modo cada vez mais notório, vivo e real. Nesse sentido, nós precisamos orar e orar cada vez mais e não cada vez menos. Ainda, a oração é o principal antídoto contra o desânimo. Ainda no versículo 1, o Senhor Jesus disse, ou melhor, Lucas, ao introduzir a parábola, escreveu que devemos orar sempre e nunca desanimar. Veja que a oração é posta como o grande antídoto contra o desânimo. Talvez desanimamos frequentemente na vida cristã justamente por orarmos pouco, por reservarmos apenas as margens do nosso dia para orar. Temos vidas muito ocupadas, é claro. Lutero, que tinha uma vida tão ocupada quanto todos nós, disse o seguinte, abre aspas, eu tenho uma vida profundamente ocupada. Justamente por isso, não consigo passar menos de 3 horas por dia sem orar. Fecha aspas. Por que oramos tão pouco? Essa é a grande questão. A oração é fundamental para discernirmos os tempos em que vivemos. Uma oração, ou melhor, uma igreja sem oração é uma igreja morna, é uma igreja fria, é uma igreja que não desfruta da presença de Deus como deveria desfrutar. Esse era o principal problema da igreja de Laodiceia. Em Apocalipse 3, no versículo 16, 17, nós vemos o Senhor Jesus exortar a igreja de Laodiceia com graves palavras, visto que ela tinha basicamente perdido a sua dependência de Deus. E por que ela tinha perdido sua dependência de Deus? Porque ela tinha deixado de apresentar tudo ao Senhor e tinha se sentido, ou passado a se sentir autossuficiente. O Senhor Jesus disse a essa igreja, assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Nós precisamos orar. Nós dependemos de Deus. E como criaturas que dependem de Deus, o Deus Altíssimo, devemos levar para Ele tudo que nos aflige, tudo que nos abate. E também adorá-lo e ser grato a Ele por todas as alegrias que temos em nossas vidas. Por que os discípulos desanimaram no Getsêmani? Por que os discípulos abandonaram o Senhor Jesus no Getsêmani? Por que os discípulos dormiram? E por que na hora final, que mais importava, os discípulos abandonaram o seu Senhor? Porque não oraram? Em Lucas 22,
40, o Senhor Jesus disse assim aos seus discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. Por 3 vezes o Senhor repetiu isso. E por 3 vezes os discípulos não oraram e dormiram. E caíram em tentação, desanimando e negando o seu próprio mestre. Quantos de nós seriam capazes de insistir em oração como Jacó insistiu? Quantos de nós seriam capazes de insistir rogando a Deus dia e noite por um pedido de oração, como Jacó o fez? Lembre-se de Jacó em Peniel. Quando ele estava voltando de seu encontro com seu irmão Esaú, depois de ter voltado da terra de Labão, ele passa um certo momento sozinho em Peniel, a sua família vai à frente, e ele fica para trás, e ali sozinho ele se encontra com um homem que ele percebe ser diferente, ele percebe ser um homem superior, distinto, ele percebe ser Deus, então ele começa a pedir para que aquele homem o abençoe. Então ele começa a lutar contra aquele homem, que era a manifestação física de Deus. E ao amanhecer, aquele homem dirige as seguintes palavras a Jacó, em Gênesis 32, 26. Diz assim: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. O próprio Deus dirigiu essas palavras a Jacó. E Jacó respondeu: não deixarei ir, se você não me abençoar. Quantos de nós estão dispostos a insistir em oração, a clamar insistentemente, a lutar com Deus, como fez Jacó? Essa é a grande questão. Mas até aqui, nós analisamos a parábola apenas de uma perspectiva, a perspectiva da viúva persistente. Mas vamos analisar agora a perspectiva do personagem mais importante da parábola, que é a perspectiva do juiz iníquo. O juiz iníquo é em si a pessoa que rejeita o julgamento da causa da viúva persistente. E somente por se recusar a fazer isto, já demonstra muito do seu caráter. Nós vemos na própria parábola que ele mesmo afirma que não ama a Deus. Ele diz lá no versículo 4, lá no final do versículo 4, que é bem verdade que eu não temo a Deus. E depois ele ainda diz, nem respeito ninguém. É como se o juiz iníquo, ele estivesse dizendo assim: eu não amo a Deus acima de todas as coisas, e não amo o meu próximo como amo a mim mesmo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu não cumpro a lei, absolutamente, em nenhum dos seus aspectos. Porque, basicamente, toda a lei de Deus se resume a esses 2 mandamentos. Então, em outros termos, nós vemos aqui que o Senhor Jesus está dizendo que esse juiz iníquo é a suma expressão da iniquidade mesmo. Ele não teme a Deus de nenhuma forma e não ama a Deus, não ama o seu próximo de nenhuma forma. Sendo assim, ele é a expressão máxima de iniquidade. Ele não está disposto a julgar. Ele não está disposto a fazer o bem. Ele não está disposto a exercer aquilo a que foi chamado a fazer. Em Isaías 1, versículo 17, está escrito assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Mas enquanto o juiz, aquele personagem está fazendo justamente o oposto. Está ignorando a causa da viúva. Está fazendo o que é profundamente mal aos olhos de Deus. A ironia da história se dá quando, perante a insistência incessante daquela viúva, o juiz iníquo se enche de medo e começa a lhe dar atenção. Mas é interessante notar que mesmo quando o juiz iníquo dá atenção à viúva persistente, ouve a viúva persistente e julga a sua causa, ele não faz isso como uma questão de justiça, ou de temor a Deus, ou por amor à viúva.
Não é por isso. Mas ele faz por medo. Ele mesmo diz isso. No versículo 5. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa. Por medo de moléstia. Ele fica com medo de uma simples viúva. E por isso, julga a sua causa. Então veja que até quando aparentemente ele faz o bem, ao defender a viúva, ele está, na verdade, fazendo o mal, pois está fazendo o bem com causas erradas, centrado em si próprio, centrado em seu próprio benefício. Então, basicamente, vemos nesse juiz a expressão máxima da iniquidade. Mas por que eu digo que o juiz iníquo, ele é o personagem mais importante da parábola e não a viúva persistente? Porque é o juiz iníquo quem representa Deus na história e não a viúva. Mas como assim, você pode se perguntar? Como o juiz iníquo ele pode representar Deus na parábola? Deus é iníquo, afinal? Esse é o ponto. O Senhor Jesus está nos ensinando a respeito do caráter de Deus, pela antítese. Se o juiz é mau, Deus é profundamente bondoso. Se o juiz é injusto, Deus é profundamente justo. Se o juiz é cheio de ódio, Deus é profundamente amoroso. Se o juiz não tem compaixão alguma, Deus é profundamente compassivo. E a questão que fica é, se Deus, ou melhor, se aquele juiz iníquo foi capaz de julgar a causa de alguém que insistiu, quanto mais esse Deus, bondoso, justo, paciente, longânimo, compassivo, não será capaz de julgar a causa dos seus servos, que a ele clamam dia e noite. Quanto mais não será capaz de julgar a causa daqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Quanto mais Deus não vai ouvir a sua oração quando você clamar a Ele. Quanto mais Deus não vai te ouvir. Se um juiz iníquo é capaz de ouvir uma viúva persistente, por que você pensa que Deus está rejeitando a sua oração? Por que você pensa que Deus está como que conspirando contra você? Não! Certamente Deus, em sua sabedoria, sabe o tempo e o modo de todas as coisas, a ponto de fazer tudo cooperar para o bem daqueles que o amam. Mas temos de concordar. Às vezes, orar é um grande trabalho. E, às vezes, cansa. E cansa muito. E, às vezes, a sensação é de que, sim, as coisas estão demoradas. Versículo 7, nós lemos assim: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Será que, por mais que Deus se demore, Ele não responderá? E no versículo 8, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Por mais que nós tenhamos a sensação de que tudo é demorado, por mais que nós oremos por décadas, por mais que nós tenhamos um pedido a Deus, onde parece que Ele não quer responder, e simplesmente não vai responder, Deus, Ele sabe muito bem o tempo de todas as coisas. E Ele diz no versículo 8, que sim, depressa, Ele nos fará justiça. Lembrem-se que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Ele não vê as coisas como nós vemos. E talvez o fruto da sua oração não seja visto durante a sua vida. Talvez algo em específico pelo qual você ore. Talvez você não veja resultados agora, em vida. Mas a eternidade o verá.
De todo modo, nós somos chamados a perseverar em oração. Não somos chamados a necessariamente ver. Somos chamados a andar pela fé. E a confiar de que sim, Deus escuta as nossas preces. E sim, Ele responde às nossas orações à sua própria maneira. Isso nos ensina também a confiarmos na soberania dEle. Porque frequentemente nós queremos como que controlar as coisas. Queremos orar e ter uma resposta imediata. Orar e vermos uma mudança repentina. No entanto, Deus nos chama a confiar, a descansar, a aprender que Ele é soberano, que quem controla as coisas é Ele, que o Deus de todo o universo é Ele, que o regente de toda a história é Ele, e nós somos tão somente arautos, servos seus, mensageiros, filhos adotados por sua graça. Certo autor, escrevendo sobre oração, ele diz que você não terá ouvido o clamor do filho, até ouvir o pai, que não o respondeu. Lembre-se que na cruz, Jesus levou o abandono. Jesus clamou, meu Deus, por que me abandonaste? Para que nós, hoje, possamos ser ouvidos por Deus. E porque Jesus levou o abandono, e porque o Pai não o respondeu, agora podemos clamar, sabendo que sim, no tempo certo, Deus responderá. Independente do que venha acontecer, através da oração, hoje Deus está edificando a nossa fé. Em Romanos 8, versículo 31, lemos, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus nos deu o seu próprio filho, o que há de mais precioso e valioso em todo o universo. Quanto mais, não também nos dará com Cristo todas as coisas. Deus certamente sabe como conduzir a nossa vida. Deus certamente sabe como conduzir a nossa história. E a questão que fica, e que o Senhor Jesus levanta no final da parábola é: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Será que quando Cristo voltar, Ele nos encontrará vigiando? Será que quando Cristo voltar, nós estaremos firmes na fé? Será que quando Cristo voltar, nós estaremos com os olhos na cruz? Sem oração? Certamente a resposta é não. Absolutamente não. É por isso que essa parábola é o clímax de uma passagem a respeito da vinda do Filho do Homem. Sem oração, nós não conseguiremos perseverar até que Ele venha. Cristo veio, se entregou por nós, para que nós possamos ser remidos. Cristo veio, se entregou na cruz, para que por meio do seu sangue nós possamos ser lavados. Cristo ressuscitou, para que nós possamos ter uma viva esperança de quando Ele voltar, nós estaremos com Ele para sempre. No entanto, sem orar, sem clamar, sem insistir, sem perseverar, certamente nós viremos a desfalecer. Por fim, algumas considerações finais, em vias de encerrar. Por meio de Jesus, não nos achegamos a um juiz injusto, mas ao trono da graça. Em Hebreus 4:14, nós lemos assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Porque Cristo venceu, porque Cristo triunfou,
porque Cristo derrotou principados e potestades, porque por meio de Cristo podemos ter nova vida. Agora podemos chegar ao trono da graça, onde recebemos compaixão, onde Deus nos olha não como quem olha um pecador iníquo, mas Deus nos olha agora como que pessoas lavadas, regeneradas, transformadas pelo sangue do seu Filho. Ainda, por meio de Cristo, podemos descansar e saber que Deus responderá nossas orações da sua maneira, conforme a sua vontade e para o nosso bem. E mesmo quando as orações parecem demorar em ser respondidas, Deus está trabalhando nisso também. Deus está moldando a nossa alma, Deus está fortalecendo a nossa fé, Deus está nos ajudando a confiar em sua soberania. Ainda Deus nos elegeu para sermos ouvidos por Ele. Somos escolhidos para sermos ouvidos. Escolhidos para a vida antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu nele para sermos alcançados por Cristo hoje, para que Cristo, por meio de Cristo, possamos desfrutar do trono da graça. É justamente isso que o início do versículo 7 diz: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Sim, Deus nos escolheu e certamente Deus fará justiça aos seus escolhidos. Por fim, para perseverar, precisamos orar. Em Efésios 6:18, como lemos agora há pouco, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que possamos perseverar até o fim. E somente perseveraremos até o fim se nos mantermos firmes na oração. Amém? Vamos orar, então? Vamos exercitar a oração juntos enquanto igreja. Se você puder, se coloque de pé. Vamos orar juntos. Eu olho para a cruz.